Porque imagina você com 50 anos olhando pra trás e falando, cara, era só eu ter acordado mais cedo. Cara, era só eu ter feito. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Neste vídeo eu quero falar com você sobre o mínimo para não ter uma vida frustrante ou uma vida frustrada. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, acompanha aí. Eu quero trazer conhecimento sobre a vida, sobre a área profissional, sobre desenvolvimento pessoal, porque eu quero te ajudar a encontrar o seu lugar de propósito. Eu acredito que todos nós nascemos para alguma coisa, algo específico. Você não está solto por aí por acaso. E eu quero te ajudar a descobrir isso. Mas antes, você precisa entender algumas coisas. O primeiro é que eu acredito que ninguém quer ter uma vida frustrante. Ninguém quer ter uma vida frustrada. Você já se imaginou chegar lá na frente com 50, 60, 70 anos e você viver com uma frustração sobre como você viveu a sua vida? Eu acho que o arrependimento de não ter feito o que você queria fazer deve ser muito dolorido, cara, muito. Hoje eu tenho 30 anos e quando eu olho para o tempo que eu desperdicei, eu já me sinto assim. Imagina quando você cai na real só com 50, 60, que ainda dá tempo de fazer alguma coisa, mas obviamente você não tem mais a mesma energia, a mesma disposição que quando você era jovem. Por isso que a gente precisa aproveitar agora enquanto a gente é jovem. Eu por um tempo pensei assim, ai cara, quando eu fizer 30 anos, ai com 30 anos, ai com 30 anos e tal. Mas cara, 30 anos, se a gente for parar pra pensar bem, ainda é muito cedo, muito cedo. Eu ainda tenho mais, pelo menos aí, 40 anos pela frente para fazer diferente. Então, o mínimo que a gente pode começar a fazer é entender que o tempo passa, o tempo ele não é nosso aliado, mas em compensação, o tempo ele pode te recompensar, desde que você pare de fazer errado e passe a fazer da maneira certa. Sabe, aqui vai um pensamento que eu comecei a ter lá com meus 16, 17 anos e que hoje me traz uma certa frustração, que é o seguinte: ah, não preciso fazer faculdade. Sabe, eu com meus 17 anos, eu pensava assim, cara, não tem nada que eu goste. Não tem nada que eu ache que eu sou bom. Eu vou fazer faculdade do quê? Eu vou perder tempo só para dizer que eu fiz uma faculdade? E eu, particularmente falando, sempre fui um cara, assim, muito real nessa parte. Se eu quero fazer, eu faço. Se eu não quero, eu não faço. Eu nunca fui de me forçar a fazer algo que eu não queria. E isso pode ser bom, mas também pode ser ruim. Porque, por exemplo, eu achava que faculdade era perca de tempo. Porque eu não me via trabalhando em alguma área profissional. Parece até estranho eu falar isso, né? Mas assim, eu nunca me vi sendo um profissional de alguma coisa, sabe? E eu não queria ser vagabundo também. Sempre trabalhei a minha vida inteira. Isso nunca foi um problema. Mas, por eu achar que não precisava de faculdade, aonde eu cheguei? Basicamente, em lugar nenhum. Sabe, eu consegui um bom trabalho, graças a Deus. Hoje eu estou cursando faculdade, mas assim, foi algo que me fez perder muito tempo. Porque se eu tivesse começado uma faculdade por qualquer curso que fosse, lá com os meus 18 anos, cara, com certeza em algumas empresas que eu passei, eu conseguiria ter ido muito mais longe. Porque muitos processos se fecharam, muitas portas se fecharam para mim porque eu não tinha o curso superior. E isso me traz uma certa frustração. Mas não quer dizer que eu preciso terminar minha vida assim. Então, o mínimo que a gente pode fazer para não ter uma vida frustrada, primeiro é parar e reconhecer esses pontos que nos levaram a errar. Este meu pensamento me levou a um erro. E este erro me custou muito tempo, me custou muitas oportunidades, me custou muito dinheiro. Mas hoje eu não penso assim. Claro que também não vou dizer que, por exemplo, faculdade é a solução. Não, você tem que fazer uma faculdade, porque se você fizer, você vai conseguir o emprego da sua vida, etc. Não, não é assim que funciona. E a gente sabe muito bem disso. Inclusive, a internet veio para, infelizmente, nessa área, corroborar com o meu antigo pensamento, que é não precisa de faculdade. Sabe, hoje você vê tanta gente jovem aí, tanta molecada ganhando dinheiro com internet, que não sabe, não sabe conjurar um verbo, não sabe falar uma frase correta, sabe? Nós vai, nós fomos, nós, e nós vemos.
Mas enfim, a gente vê um pessoal que não sabe realmente, né, pronunciar uma frase correta e que tá ganhando muito dinheiro. E às vezes você aí que tem superior, pós-graduação, MBA, mestrado, talvez até doutorado, e você não tem o sucesso que eles têm, não tem o dinheiro que eles têm, fazendo o que eles fazem, né? Então isso é um pouco frustrante, sabe? Você olhar para trás e você perceber que, poxa vida, eu poderia ter feito diferente, porque eu não fiz diferente, eu perdi muitas oportunidades. Mas como eu falei, ainda é cedo. Você talvez esteja na casa dos 40, mas ainda é cedo para algumas coisas, sabe? 40 anos hoje em dia, ainda tá ali na meia idade ainda, cara, com muita saúde, muito vigor, ainda tem muita o que fazer, ainda o que explorar, o que aprender. Então, o mínimo que a gente pode fazer para não ter uma vida frustrante, o primeiro passo é ter esse reconhecimento, fazer essa autoavaliação e corrigir alguns caminhos. Falar, cara, eu fiz até aqui desse jeito, não deu certo. Então, daqui para frente eu vou fazer de um outro jeito. Vou me esforçar, vou fazer o que eu não gosto, vou ter que acordar cedo e dormir tarde, não tem jeito, vou ter que abrir mão de algumas coisas. Mas isso é mais importante do que você continuar vivendo essa vida. Porque imagina você com 50 anos olhando pra trás e falando, cara, era só eu ter acordado mais cedo. Cara, era só eu ter feito. Ah, mas o que as pessoas vão pensar de mim? O que o fulano vai falar, o ciclano, meu pai. Cara, a vida é sua. Quem vai chegar lá com 50, 60 anos frustrado é você, não são seus pais. Aliás, existe uma chance muito grande dos seus pais serem essas pessoas frustradas, dos seus tios serem essas pessoas frustradas, de alguns amigos mais velhos da família serem essas pessoas frustradas. Outro dia eu vi um cara contando, foi muito engraçado, que ele estava estudando para concurso público. Ele falou, cara, é muito difícil porque as pessoas acham que você é vagabundo, que você não tá fazendo nada. Só que é difícil, você estuda, você se dedica, né? Você encara como se fosse um trabalho o estudo para o concurso público, né? Ele estava estudando para ser policial federal. Então, obviamente, é um puta de um concurso, super concorrido, né? E te exige realmente um preparo não só intelectual, mas físico muito grande. E mental também, né? Porque não deve ser fácil você aguentar as pessoas te chamando de vagabundo, sendo que você está estudando para conseguir passar num concurso como esse. Mas enfim, ele estava compartilhando e ele falou que, pô, eu fui na padaria e tal, e aí o padeiro lá é amigo da família, né? E ele me chamou de canto, pô, me deu um mó sermão, falou que eu preciso trabalhar, que eu tenho que tomar vergonha na cara, que eu já tenho 30 anos e não sei o quê, que eu quero saber disso, só quero saber de estudar e eu tenho que ajudar a sustentar a família. Enfim, deu um sermão no cara. E esse estudante para concurso estava falando para um professor, né? E o professor falou assim: cara, como é que você se sente desanimado recebendo um convite de uma pessoa como essa? A porra do padeiro! Não desmerecendo a profissão de padeiro, mas aquele padeiro. Ele é a porra do padeiro querendo te dar sermão na vida. Olha pra vida dele, cara. Trabalha 10 horas por dia, ganha um salário mínimo, trabalha com o que não gosta, vive infeliz, porra, briga com a esposa, tá gordo, tá acabado, tá. E, cara, começou a descascar. E falou, cara, realmente, né? Às vezes a gente para de buscar o que a gente quer para buscar o que outras pessoas querem para nossa vida. E isso também é muito frustrante. Então, o segundo ponto aqui é você buscar o que você quer. É você fazer aquilo que você quer. Não no sentido de, eu vou fazer o que eu quero. O que eu quero é ficar em casa. O que eu quero é praia, é sombra, água fresca. Tudo bem, é isso que você quer? Você pode ter. Mas você vai ter que trabalhar e se dedicar para que um dia você tenha essa vida. Porque não adianta também você querer sombra e água fresca devendo conta de água, devendo conta de luz, sem comida na geladeira. Aí tu não vai ter paz. Aí você vai ser um grande vagabundo mesmo. Agora, não tem problema você dizer para mim assim: eu quero não trabalhar um dia. Eu quero um dia, sabe, acordar a hora que eu quiser, dormir a hora. Maravilha, cara. É isso que você quer? Você está disposto a construir o que você precisa construir para chegar lá? Tem que fazer a conta. Entendeu? A gente não pode viver só de expectativa. A gente precisa calcular a nossa realidade. Então não tem problema o que você quer. O
O que vai definir se você vai conseguir isso ou não é a forma como você vai correr atrás. Sabe, eu quero um dia chegar e acordar a hora que eu quiser. E acordar a hora que eu quiser não significa que eu vá acordar 10 horas da manhã. Talvez acordar a hora que eu quero seja acordar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Só que sem ter o peso da responsabilidade de ter que botar um uniforme e ir trabalhar num lugar que eu não gosto, de fazer o que eu não gosto, de ganhar um salário medíocre. Sabe? Você sabe esse peso que você tem aí no domingo à noite, né? Que você pensa, puta, amanhã é segunda-feira, começa tudo de novo, cara. Puta que... Nossa, cara, que merda. O que eu quero da minha vida é diferente do que você quer da sua vida. E cada um tem um objetivo, e não tem problema nenhum. Ah, o meu objetivo, na verdade, Pedro, é ser um excelente entregador de jornal. Esse é o meu objetivo. Maravilha, cara. O que você vai fazer então? Você vai ter que se dedicar, estudar, se desenvolver para ser o melhor entregador de jornal que você puder ser. Não tem problema. O problema é você não querer nada. O problema é você viver uma vida sem objetivo. Então não adianta nada você querer descanso sem ter condições de descansar. E é isso que muita gente não entende. Muita gente acha que o que eu quero é sombra e água fresca, eu quero viver na praia. Maravilha, cara. Só que a pessoa não faz o cálculo do que é viver na praia. Ela acha que viver na praia vai solucionar todos os problemas dela. Mas na verdade, ela precisa correr atrás de resolver os problemas dela para depois ela ir morar na praia. Entendeu? A ordem ela é inversa. E as pessoas elas subvertem essa ordem. Então elas colocam primeiro o sonho, depois o processo. E não é assim que funciona. Você precisa primeiro do processo para depois viver o sonho. Primeiro eu preciso me esforçar, acordar cedo, estudar, me desenvolver, comer o pão que o diabo amassou, para depois eu conseguir viver o meu sonho. Não adianta eu querer viver o meu sonho agora. Não, eu quero acordar a hora que eu quero trabalhar do que eu quiser, e etc. Sendo que eu não me desenvolvo, eu não passo pelo processo. Não tem como. Você vai se frustrar. Então, o primeiro passo mínimo para você não ter uma vida frustrada é você parar, refletir, recalcular a rota. Deu certo o que eu fiz até aqui? Não, então eu vou mudar. Segundo passo, faça o que você quiser fazer, porque o sonho é teu. Quem vai viver o sonho é você. Então, alinhe a expectativa com a realidade, coloque o teu sonho na balança e veja o que você quer viver e o que você precisa fazer para conseguir viver isso. E aí você calcula e vê se vale a pena. Pô, vale a pena? É isso que eu quero? Bacana, bola pra frente. Vai atrás, acorda cedo, se desenvolve, trabalha. Ah, não, acho que não é bem isso que eu quero, não. Maravilha, cara. Primeiro passo, recalcula a rota. Terceiro ponto, que é o mínimo para que a gente não tenha uma vida frustrante, é livre-se do medo. Cara, o medo, ele cria mais cadeias do que qualquer empresa de segurança privada, do que qualquer governo. Porque o medo, ele te paralisa. O medo, ele faz você achar que tá normal você ser frustrado. O medo, ele faz você pensar que tá tudo bem você não alcançar seus objetivos. Sabe aquela pessoa que, não, tá bom, trabalho aqui de segunda a sábado, tô com as contas atrasadas, ganho pouco, só me lasco. Mas fazer o que? É a vida, né? Não, não é a vida não, meu amigo. É a sua vida, porque quem domina a sua vida é o medo. Porque quando você se liberta do medo, tudo passa a pesar na balança do sonho. Quando você se liberta do medo, você começa a pesar na balança o que vale ou não a pena. Cara, o que eu quero é chegar lá na frente, ter uma casa no campo e viver tranquilo com a minha família, ver meus filhos e meus netos correndo pelos gramados, fazer uma festa na piscina, fazer um churrasco para família e amigos. É isso que eu quero. Aí eu paro e olho assim, e falo, cara, eu preciso estudar, me desenvolver, eu preciso correr atrás, trabalhar forte, firme. Eu tô disposto, então, amanhã acordar 5 horas da manhã e tirar 1 hora até as 6, por exemplo, para correr, fazer um exercício físico, para melhorar
a minha saúde? Quero. Pô, e aí quando eu voltar, eu consigo tirar 2 horas para eu estudar desenvolvimento pessoal, estudar comunicação, estudar venda, estudar marketing, estudar rede social, plataforma, algoritmo, porque é isso que eu quero fazer, é com isso que eu quero trabalhar. Então eu tô disposto a tirar esse tempo para estudar? Tô, bacana. Depois disso eu vou ter que ir pro meu trabalho normal, pro meu trabalho CLT. E eu vou trabalhar até às 6 da tarde, até às 18 horas. Depois eu vou ter que pegar condução para voltar para casa, mais ou menos 1 hora. Então eu vou chegar em casa às 7, eu vou ter que tomar banho, jantar, dar atenção à minha família. E aí umas 9, 10 da noite é que eu vou estar tranquilo para fazer alguma coisa, para executar algum plano, para botar em ação algum processo para que lá na frente eu consiga alcançar meu sonho. Seja essa ação gravar um vídeo, seja essa ação postar ou criar uma postagem, enfim, seja o que for. Estou disposto então a ir dormir meia-noite e meia, 1 hora da manhã, para acordar às 5 no outro dia? Entendeu? Esse é o processo, cara. É isso que eu vou precisar fazer. Ah, mas o MC não sei o quê, o MC Ratinho, ele ficou milionário por causa de uma música. E ele não acorda às 5 horas da manhã. Ah, mas é porque o Felipe Neto não acorda às 5 horas da manhã, ele é milionário. Ah, mas é... Filho, é o que você quer. É a tua vida. É isso que você quer? Você quer ter uma vida igual o Felipe Neto? Quer? Então você está disposto a falar o que o Felipe Neto fala? A fazer o que o Felipe Neto faz? A se expor do jeito que ele se expõe? Pô, se você estiver disposto a isso, maravilha. Vá em frente. Mas nem sempre a gente está preparado para isso. Ah, mas o MC não sei o que. Bacana, legal. Você é funkeiro? Você escreve? Você compõe? Você toca? Você mixa? Você produz? Não? Então esquece o MC, cara. Você precisa se espelhar naquelas pessoas que têm uma vida do que você queira viver. Ah, pô, eu quero ser um empresário. Maravilha, olha o Flávio Augusto. Olha o Geraldo Rufino, né? Tantos outros aí. Reinaldo Zanon. Então, assim, olha para esses caras. O que esses caras fizeram para chegar lá? É para eles que você vai olhar e é o estilo deles que você vai seguir. Ah, não, o meu sonho é ser cantor. Maravilha, você canta o quê? Você canta funk? Então, beleza, a MC Ryan, que você se inspira. Posso fazer nada, meu amigo, a vida é tua. Você vai conseguir viver o teu sonho desse jeito? Vai em frente. Se você acha que é certo, se você acha que é isso que você quer pra sua vida, você vai chegar lá com uns 40, 50 anos, vai olhar pra trás e falar assim: caraca, eu vivi, hein? Rapaz, isso aqui que eu construí, incrível. Se é esse o tipo de pensamento que você acha que vai ter, quem sou eu pra falar contra, né? Mas o fato é que você não pode deixar que o medo seja um empecilho, porque o medo é a maior razão para uma vida frustrada. Porque o medo ele te impede de sair do lugar. Quando você sai, ele te impede de prosseguir, ele te impede de se desenvolver, ele te impede de arriscar. Cara, quantas oportunidades você perdeu porque você não se arriscou? Entende? Valeu a pena? Talvez agora você nem consiga calcular o quanto você perdeu, porque está muito recente ainda. Mas lá, com 40, 50, 60, 70 anos, você vai ter uma boa noção do que você deixou de viver por causa do medo. Eu espero ter contribuído para que você desperte um pouco para o que você quer da sua vida, para que você pare de viver uma vida frustrada. Então, recalcule a rota, veja o que você fez de errado até aqui, traça um plano para que você comece a agir de forma correta, faça o que você quer, corra atrás do que você quer. O sonho é teu, não é da sua mãe, não é do seu pai. Não deixe de correr atrás do teu sonho por causa das pessoas. E, consequência disso, vença o medo. Se liberte do medo. Porque é quase que de nascença o medo, né? Você desde pequeno, muitas vezes você já cresce já com aquele não na cabeça, aquela negatividade. Não, não nasci para isso. Não, não vai dar certo. Não, é muita coisa para mim.
Não, quem sou eu, né, pra um dia ser um juiz federal? Cara, para com isso. Hoje em dia, a internet, ela trouxe infinitas possibilidades. É praticamente, eu diria que é impossível dizer que hoje em dia qualquer um não pode ficar rico. Eu acho que qualquer um hoje em dia pode ficar rico, mesmo sem empreender. Mas qualquer um que esteja disposto a enfrentar o medo, a traçar uma rota e correr atrás, trabalhar firme, porque hoje a internet, ela nos dá infinitas possibilidades. E ela encurta demais, 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 demais o caminho. Você via que antigamente um milionário era aquele cara que tinha 50 anos de empresa. Era o cara que construiu do zero a sua empresa. E aí cresceu, 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 cresceu. E hoje ele tem 50, 60 anos de idade. E ele se tornou um milionário. Ao mesmo tempo, a gente pega aí, com a chegada recente da internet, das redes sociais, pega jovens de 20 anos, de 16 anos, que já estão milionários. Então, as possibilidades, elas existem. Você precisa estar disposto. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que tenha trazido um pouco aí de clareza para você. Não é tarde, tá bom? Ainda dá tempo. Mas depende de você, cara. Beleza? Se você gostou, se inscreve aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo.